Eu sou Marcos, capítulo 16, versículo 19 e 20. 2 versículos. E vamos aqui entender esta revelação profética de Deus para, sobretudo, a vida da igreja. Glória a Deus. De fato, de verdade, de direito, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. É um texto que parece um tanto vago, mas há uma profundidade muito grande. Primeiro, quando Marcos registra que Jesus, depois de ter falado para eles, foi recebido no céu e assentou-se à destra do Pai. Bom, quando Jesus falou com eles, ele estava cumprindo uma promessa que havia feito lá em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias. Depois que ele fez esta promessa, irmãos, veio o Calvário, veio a morte, e ele foi tirado, segundo o profeta Isaías, da terra dos viventes. Uma vez tirado do meio dos seus seguidores, a pergunta que não nos deixa calar é: mas ele não disse que estaria no nosso meio sempre? E agora que ele morreu? Esta foi a discussão dos dois discípulos que estavam voltando para Emaús. As cenas vividas em Jerusalém foram profundas e que marcaram e que abalaram a estrutura daqueles homens que acreditavam piamente no ministério do Senhor Jesus. Mas agora, meus amados irmãos, 3 dias depois voltavam eles para Emaús, e no caminho eles conversavam acerca do que havia visto em Jerusalém. E Cleófas, ele disse: e nós que pensávamos que fosse ele que fosse redimir a Israel, mas agora ele morreu. Quem vai redimir Israel? Ou seja, quem vai livrar Israel do poder dos romanos que dominavam o mundo e que Israel estavam sujeitos a eles, e que eles estavam esperando um libertador, mas dentro da visão deles era um libertador político que ia livrar Israel politicamente. Mas na verdade não foi para isto que o Senhor veio. Pelo contrário, ele disse: se o meu reino fosse deste mundo,
Os meus servos pelejariam com vocês, mas o meu reino não é deste mundo. Mas a promessa estava de pé de estar com eles. Mas eles estavam decepcionados, porque não viu a promessa ser cumprida e viu ele ser tirado do meio deles. Aí o Senhor se aproxima e disse: que palavras são essas que trocais pelo caminho? E eles disseram: porventura és tu estrangeiro, que não sabe do que tem acontecido nesses últimos dias? E traz a história, e o Senhor chama nécios de coração. Glória a Deus. Não convinha que tudo isto acontecesse. E aí foi que, quando chegou nas cercanias de onde eles moravam, o viajante fez menção que continuaria a sua viagem, e eles convidaram, dizendo: fica conosco. E o Senhor ficou com eles, e na hora que apresentou o pão, que eles fizeram a refeição, Jesus desapareceu. E eles, porventura, não ardiam os nossos corações enquanto ele falava conosco? Era Jesus. Verdadeiramente, ele havia ressuscitado. Aleluia. Mas ele já havia se manifestado às mulheres lá no horto. As mulheres já tinham anunciado aos discípulos e, sobretudo, a Pedro. E a notícia já havia se espalhado. Mas nem todos, deixa eu dizer outra vez, nem todos acreditaram que ele havia ressuscitado. Nem todos acreditaram que ele estava vivo. Mas durante 40 dias, espaço de 40 dias, ele se manifestou de várias formas, em várias maneiras, em vários lugares, e a eles, a 1, a 2, a 5, a 10, a 500, que foi a última aparição. E agora Marcos registra de fato, ou seja, a veracidade nisto. Agora eu acredito que ele ressuscitou. O Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu. E a gente vamos entender isso lendo. Vamos ler a Bíblia. Lucas 24, 50 a 53. Lucas 24, 50 a 53. Lucas 24. Versículos 50 ao 53. Lucas 24 nem tem. Tem, Lucas 24. É que eu estou com a Bíblia novinha em folha, e a folha não quer nem sair do lugar, irmão. Está tão nova. É a Bíblia para 2023. Lucas 24, achei. Obrigado. É porque a folha aqui está colando. Isso. Então, os levou para Betânia, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu o quê? Enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Antes dele ser assunto nos céus, ele foi manifestação na terra, foi assunto
para os discípulos e para aquela sociedade. As aparições do Senhor Jesus foi uma forma dele dar as suas últimas instruções para que os seus discípulos pudessem sim dar sequência à obra que ele havia começado. Ele havia dito que era necessário, era preciso que ele fosse, porque ele iria sim preparar lugar. E o seu projeto era levá-los para eternamente ficar com ele. E eu quero dizer aos senhores, aos nobres companheiros e irmãos, que a promessa, ela continua de pé. Ele já foi, ele já preparou lugar, mas nós não fomos, nós ainda aqui estamos. Mas eu quero te dizer uma coisa muito importante: não fomos, ainda estamos, mas número 1, não estamos só, Ele está conosco. Número 2, estamos debaixo de uma promessa. Número 3, estamos sob a proteção de Deus, porque Ele disse, meus amados irmãos, que as portas dos infernos não prevaleceria contra a minha igreja, e nós somos esta igreja, a igreja do arrebatamento, a igreja da última hora. Irmãos, o mundo está de cabeça para baixo, mas a igreja está de cabeça para cima e erguida, porque a cabeça da igreja é Jesus Cristo. Agora escute. Atos dos Apóstolos. Abra Atos, capítulo 1. Aleluia. Então, versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram. Reunidos com quem? Com Jesus. Outra vez estava ele lá. E havia quase 500 naquele lugar, naquele monte. E o Senhor, eles perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Perguntaram os discípulos a Jesus. Jesus respondeu para eles, versículo 7: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Isto não compete a você. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Ele disse, em outras palavras, esqueçam os problemas sociais, esqueçam da situação que o mundo está vivendo, esqueça de tudo isso e olhai para cima, porque é de cima que vem a vossa redenção. Aleluia. Disse estas palavras e foi Jesus, versículo 9, ele foi elevado às alturas, à vista deles, ou seja, a olho nu, todos estavam vendo ele subindo, e ele foi ocultado por uma nuvem aos olhos de todos. Versículo 10,
E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de brancos se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi anunciado ao céu, virá do modo com que o viste subir. Queridos, observe o fato. Jesus foi elevado aos céus de forma que todos puderam ver a olhos nus. Foi ocultado por uma nuvem e os anjos desceram e perguntaram por que eles estavam olhando e deram uma mensagem profética. Esta mensagem foi a mensagem dos anjos. E os anjos disseram: vocês viram tudo o que aconteceu, que está acontecendo? Desta mesma maneira, ou seja, desta mesma forma, visível, a olhos nus, que ele subiu, desta mesma forma, ele há de descer. É profética porque ainda não aconteceu. Porém, a Bíblia diz que, assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, é de forma visível, pode ser vista a olho nu. E esta vinda gloriosa não se trata do arrebatamento da igreja. Se trata da segunda vinda em glória, quando Jesus Cristo voltar para estabelecer, primeiro para livrar Israel e na sequência estabelecer o milênio. Porém, entre esta promessa, que ele foi assunto aos céus, já cumprida, e a promessa dele voltar do céu de forma visível, ainda há de se cumprir. Todavia, não para mim, não para você, não para esta igreja, mas para os remanescentes de Israel, porque é uma promessa que todo Israel será salvo. Aleluia! Mas entre uma coisa e outra, nós estamos no tempo do fim, estamos no período do princípio das dores, onde nós estamos vendo a manifestação do mal, as trevas cobrindo o planeta Terra, o mundo em reboliço, insegurança, instabilidade, enfim, está todo mundo preocupado, mas esta igreja não precisa se preocupar, ela tem que estar olhando para cima, porque ele prometeu voltar, e ele vai voltar para buscar a sua igreja, que é a sua noiva. E o nome disso é arrebatamento. A segunda vinda de Jesus compreende 2 períodos ou 2 fases. A primeira, o arrebatamento. O arrebatamento da igreja acontecerá, disse o Senhor, de noite, no momento inesperado, de forma repentina, como um ladrão que chega para roubar uma casa. É desta maneira
que acontecerá o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Estamos aqui num término de culto, mas de repente a trombeta pode tocar e todos aqueles que estão salvos, eu disse todos aqueles que estão salvos, não é aqueles que acreditam na salvação, é todos aqueles que estão salvos, porque alguém pode acreditar na salvação, mas não experimentar a salvação, não viver a salvação. Isso implica em dizer, não viver em conformidade com a palavra de Deus. E viver em conformidade com a palavra de Deus significa morrer para o mundo, para poder viver para Deus. Ser sensível à voz do Espírito Santo, e o Espírito Santo habitar nele, e a sua vida ser casta em temor. Aleluia. Então, amados, a trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, todo aquele que estiver nele, todo aquele que for salvo, ele audivelmente vai ouvir o toque da última trombeta. E em questões de milésimo de segundo, ele desaparecerá do lugar aonde estiver. Aleluia, ele pode estar dirigindo, pode estar na terra, no mar, no ar, no submarino, ele vai desaparecer, ele será arrebatado, será tirado de onde estiver para se encontrar com Jesus Cristo nos ares. Louvado seja o nome do Senhor. E neste encontro, meus amados irmãos, o primeiro grande milagre que vai acontecer na nossa vida é com o nosso corpo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, 15 e 52, ele diz: isso que é mortal se revestirá da imortabilidade, isso que é corruptível da incorruptibilidade, e nós receberemos um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo, para estar para sempre com ele. E quando a igreja sair da terra, aparecerá um homem poderoso, se dizendo do bem, e vai resolver aos olhos dos que estiverem na terra o problema de todas as nações. Ele vai resolver. O primeiro momento será momento conflitante, porque vai haver muitas tragédias e acidentes de toda a natureza. Imagina como eu gosto de correr, né, irmão? Eu gosto de correr, eu gosto de velocidade. Está na veia, está no sangue. Glória a Deus. Imagina eu numa autoestrada a 160, que é a velocidade média dessas estradas boas para o sertão. Glória a Deus. Aí a trombeta toca e o carro vai-se embora. Glória a Deus. E assim tantos outros. Só para que os irmãos tenham uma pálida ideia do que eu estou falando. Os americanos, Estados Unidos, que é a nação mais preparada do mundo. Os aviões, as aeronaves, elas não podem ter 2 pilotos que não sejam crentes. Obrigatoriamente, um tem que ser crente, porque eles sabem que isto vai acontecer. Só não sabem quando. Oh, aleluia! Aleluia. Mas a verdade é que vai haver um reboliço no mundo inteiro de tragédias. Mas vai haver também muitos chamados cristãos que conhecem esta verdade que eu estou falando nesta noite
e em desespero vai gritar a alto e bom som, dizendo: foi o arrebatamento da igreja. Porque todo mundo vai querer saber aonde estão os seus desaparecidos. Aonde está meu filho? Aonde está meu marido? Aonde está minha mulher? Aonde está e aonde eu está? E vai aparecer os crentes desviados e os crentes perdidos dentro da igreja. E vai dizer: eu sei o que aconteceu. E todo mundo vai chegar para saber que o que aconteceu foi o arrebatamento da igreja. E neste dia, aqueles crentes que têm hoje a boca fechada, que não fala de Jesus, ele em lágrimas, em pranto, em dor, vai explicar o arrebatamento da igreja. Mas será tarde demais. E o que vai acontecer? O que vai acontecer, pastor? As autoridades competentes do mundo inteiro, vocês já sabem da existência da ONU, Ordem Mundial, Organização Mundial. Ela hoje já está controlando o mundo. Ela vai proibir de qualquer pronunciamento de qualquer pessoa sobre pena de morte. De trazer essa ideia maluca do povo ter sido arrebatado. Vocês sabem, são esclarecidos, que hoje já se tenta provar vidas em outros planetas, manifestação de extraterrestres, nasas poderosas que podem abduzir uma pessoa e levar para outro planeta. E vai ser exatamente este o argumento científico do desaparecimento de tanta gente. E todos quanto falar em arrebatamento será tido como loucos. E o anticristo aí sim se manifestará. Primeiro, ele vai se manifestar como Cristo, como um Deus. E ele vai conseguir enganar a todas as nações. E a Bíblia diz, se possível, até os escolhidos. Que escolhidos? Aqueles que foram escolhidos, mas tomaram um atalho e ficaram no arrebatamento. Depois de 3 anos e meio de falsa paz, essa falsa paz vai terminar. Porque Israel vai se levantar no momento em que o anticristo levantar a estátua dele mesmo para que todos adorem. Aquilo que aconteceu com Nabucodonosor na Babilônia, a história vai se repetir. Aleluia! E os judeus? Não. Porque os judeus sabem o quanto eles sofreram por levantar ídolos e se distanciarem de Deus. E aí sim, começará a grande tribulação. Enquanto isso, nós vamos estar no tribunal de Cristo sendo galardoado. E quando começar a intensificação da grande tribulação, nós seremos levados para a festa de casamento chamado Bodas do Cordeiro. Mas, meus amados, antes que venha tudo isso, é hora de você renovar a sua aliança com Deus, porque o tempo está próximo e a qualquer momento essa igreja pode sair da terra. A história continua, mas o tempo não permite que eu vá em frente. Eu quero só te dizer: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Há caminhos que parecem direito, mas o fim dele é a morte. Mas este é o verdadeiro caminho que leva à vida. Que caminho? Jesus. Jesus disse: não se turbe os vossos corações. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for, já foi.
Virei outra vez. Estamos esperando. Para que, aonde eu estiver, vocês estejam comigo pelo arrebatamento. E olhou para os discípulos: vocês sabem o caminho. E para a surpresa dele, alguém disse: Senhor, nem sabemos para onde tu vais. Tem crente assim que não sabe das coisas espirituais. Aí ela levantou um crente e disse: nem sabemos para onde tu vais, nem sabemos o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai a Deus. Ninguém vai para o céu. Ninguém será salvo senão por meio de Jesus. Ninguém é salvo por fazer boas obras. Se fosse, Cornélio seria um homem salvo. Era um homem de boas obras. Era um homem de oração. Era um homem que jejuava. Era um homem de responsabilidade e direito. E ele queria ser salvo, mas pelas obras ele não podia. Aleluia! Mas Deus disse, através do anjo: as tuas orações foram ouvidas. Manda chamar Pedro, que está em Jope, e ele te dirá o que você precisa para poder ser salvo. E Pedro veio para anunciar que Jesus Cristo era o único caminho para o céu. Queridos, só Jesus. Filosofia, por elas você não chega. Religiosidade você não chega. Aleluia. O único caminho para o céu é Jesus. Fiquemos de pé.